Jack, um garoto cowboy de apenas 14 anos, vê seus pais partindo sem olhar para trás, abandonando-o em uma estrada deserta com seu único amigo, Thunder, um cavalo forte e leal. Sozinho, no vasto deserto, ele sente o peso da dor e do abandono, mas também carrega algo mais, um segredo profundo que mudaria tudo. À medida que a solidão o consome, Jack descobre que o poder que ele guarda dentro de si tem o potencial de transformar sua vida e restaurar sua esperança. A verdadeira força, escondida por tanto tempo, será a chave para o seu futuro e para um destino além da dor que o deixou para trás. Existe um momento na vida em que o silêncio dói mais do que qualquer grito. Para mim, esse momento chegou numa manhã quente de verão, quando o sol ainda não havia nascido completamente, mas já prometia torrar tudo que tocasse. Eu tinha 14 anos. 14 anos e nenhuma ideia de que aquele seria o último dia em que veria meus pais. A carroça rangia na estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira alaranjada que dançava contra a luz fraca da madrugada. Eu estava ali, parado como uma estátua de sal, vendo eles se afastarem. Meu pai segurava as rédeas com as mãos firmes, os ombros curvados para frente. Minha mãe sentava-se ao lado dele, a cabeça coberta por um xale desbotado, olhando apenas para a frente, sempre para a frente. Nenhum deles olhou para trás, nem uma vez. Tentei gritar, juro que tentei. Mas minha garganta estava seca como o deserto ao redor e nenhum som saiu. Apenas observei enquanto a carroça se tornava menor, até desaparecer completamente na curva da estrada, engolida pela vastidão do Velho Oeste. E então, foi só eu e o vento quente que soprava através das rochas vermelhas, carregando o cheiro de sálvia e solidão. Se você está sentindo essa conexão com a história de Jack e quer descobrir todos os segredos que Thunder esconde, deixe seu like agora mesmo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe dessa aventura épica. Compartilhe este vídeo com seus amigos que amam histórias emocionantes do Velho Oeste, porque uma narrativa como essa merece ser vivida por todos. Agora, vamos continuar. O rancho estava vazio agora. Meus pais haviam levado tudo o que tinha valor, as ferramentas, os poucos pertences que possuíamos, até mesmo a panela de ferro que minha mãe usava para fazer ensopado. Deixaram apenas o essencial para sobreviver algumas semanas, talvez menos. Mas deixaram uma coisa, a única coisa que realmente importava: Thunder. O cavalo branco estava amarrado no curral, observando-me com aqueles olhos profundos e inteligentes. Ele era enorme, com crinas que brilhavam como prata ao sol, e uma presença que parecia grande demais para aquele lugar abandonado. Meu pai o havia trazido para casa 3 anos atrás, depois de uma negociação misteriosa que nunca explicou direito. Desde então, Thunder tinha sido meu único amigo verdadeiro. Caminhei até ele sentindo minhas pernas tremerem. Não era de medo, era de raiva. Raiva que queimava no peito como brasa viva. Eles foram embora, eu disse para Thunder, minha voz finalmente encontrando força. Nos abandonaram. Thunder balançou a cabeça como se entendesse cada palavra. Seus olhos encontraram os meus e por um segundo, apenas um segundo, eu tive a estranha sensação de que ele realmente entendia, de que sabia exatamente o que eu estava sentindo. Soltei as cordas que o prendiam e apoiei minha testa contra seu pescoço quente. Ele cheirava a feno e liberdade. É só você e eu agora, murmurei. Só nós dois contra este mundo maldito. Thunder relinchava baixo, um som reconfortante que vibrava através do seu corpo imenso. Passei a mão pelas crinas macias, tentando encontrar algum conforto naquele toque. Foi então que senti algo diferente, algo que não deveria estar ali. Havia um nó nas crinas, próximo à base do pescoço. Não um nó natural, mas algo deliberado, algo escondido. Franzi a testa
e comecei a desembaraçar cuidadosamente. Thunder permaneceu imóvel, como se estivesse esperando por aquele momento, como se soubesse que eu finalmente descobriria. Mas não encontrei nada além de pelos brancos e meu próprio reflexo nos olhos calmos do cavalo. Talvez estivesse imaginando coisas. A solidão já estava me afetando. Olhei ao redor do rancho abandonado. A casa de madeira desgastada, o celeiro com o teto parcialmente desabado, o poço seco no centro do quintal. Não havia nada para mim ali, nenhum futuro, nenhuma esperança. Apenas memórias que doíam demais para guardar. Lembrei-me dos últimos meses. Meu pai ficava cada vez mais distante, passando horas olhando para o horizonte com uma expressão preocupada que nunca explicava. Minha mãe chorava à noite quando pensava que eu estava dormindo. Havia conversas sussurradas, discussões abafadas atrás de portas fechadas. E havia medo. Eu podia sentir o medo deles, mesmo sem entender sua origem. Era um medo antigo, profundo, que parecia vir de um lugar muito além daquele pedaço de terra seca. "Você é forte, Jack", meu pai me disse uma noite, poucos dias antes de partir. Ele segurou meu ombro com força, seus olhos azuis penetrantes fixos nos meus. "Mais forte do que imagina. Quando chegar a hora, você vai entender tudo." Eu não entendi. Não naquela noite. E certamente não entendi quando acordei e eles já haviam partido. Mas agora, parado ali no meio daquele rancho fantasma, com apenas um cavalo branco como companhia, uma determinação começou a crescer dentro de mim. Não era apenas sobre sobreviver, era sobre descobrir. Descobrir por que meus pais fugiram. Descobrir o que os assustava tanto. Descobrir quem eu realmente era. "Vamos embora daqui, Thunder", eu disse, montando em suas costas sem sela. "Não temos nada que nos prenda a este lugar." Thunder relinchava alto, um som que ecoava pelas colinas vazias, e começou a caminhar. Seus cascos batiam contra o solo com um ritmo constante, quase hipnotizante. Não para a direção que meus pais haviam tomado. Não. Thunder escolheu a direção oposta, para o leste, onde o sol nascia vermelho sobre as montanhas distantes. Enquanto cavalgávamos para longe do único lar que conheci, olhei para trás uma última vez. A casa ficava cada vez menor, desaparecendo na paisagem árida como se nunca tivesse existido. E foi então que percebi algo. A poeira que nossa passagem levantava formava padrões estranhos no ar, redemoinhos que não seguiam o vento. E Thunder não estava apenas caminhando, ele estava escolhendo o caminho com uma certeza que nenhum animal deveria ter. Como se soubesse exatamente para onde estávamos indo. Como se esta história já estivesse escrita muito antes de eu nascer. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Não pela falta de comida ou água. Eu havia aprendido a caçar pequenos animais e conhecia cada fonte de água num raio de quilômetros. O difícil era o silêncio. O silêncio ensurdecedor que me lembrava constantemente que eu estava sozinho, exceto que não estava completamente sozinho. Thunder era diferente de qualquer cavalo que eu já havia conhecido, e eu tinha crescido cercado de cavalos. Meu pai era comerciante de gado, e nossa propriedade sempre tinha pelo menos uma dúzia deles, mas Thunder era especial. Ele nunca precisava ser guiado. Quando eu montava nele, bastava pensar para onde queria ir, e Thunder já estava se movendo naquela direção. No começo, achei que era coincidência. Depois de alguns dias, comecei a suspeitar que havia algo mais. Estávamos atravessando um desfiladeiro estreito, as paredes de rocha vermelha elevando-se altas de ambos os lados, quando Thunder parou abruptamente. Seus músculos tensionaram sob mim, as orelhas se voltando para frente com atenção aguda. "O que foi, garoto?" perguntei, acariciando seu pescoço. Ele não se moveu. Apenas ficou ali, imóvel como pedra, os olhos fixos em alguma coisa à frente que eu não conseguia ver. E então ouvi.
Um som baixo, um deslizar contra a rocha. Cobra. Meu coração acelerou. Cobras cascavel eram comuns naquela região e suas picadas podiam matar um homem em questão de horas. Procurei desesperadamente ao redor, tentando localizar o réptil. Thunder se moveu antes que eu pudesse reagir. Ele deu um salto para o lado, tão rápido que quase me derrubou, e a cobra passou exatamente onde estávamos há 1 segundo. Ela aterrissou na poeira, enrolando-se rapidamente e preparando-se para atacar novamente. Mas Thunder não esperou. Ele bateu o casco no chão com uma força que fez a terra tremer, e a cobra, assustada, desapareceu entre as rochas. Fiquei sentado ali, tremendo, tentando processar o que acabara de acontecer. Thunder tinha previsto o ataque. Ele havia sentido o perigo antes mesmo de eu perceber que havia algo errado. "Como você fez isso?" sussurrei, ainda acariciando seu pescoço. "Como você sabia?" Thunder virou a cabeça e me olhou. Aqueles olhos profundos e inteligentes pareciam guardar segredos que eu mal começava a compreender. Por um momento tive a impressão de que ele estava tentando me dizer algo importante. Mas como um cavalo poderia falar? Sacudi a cabeça, afastando pensamentos tolos. Eu estava cansado, com fome e provavelmente começando a delirar sob o sol escaldante. Continuamos nossa caminhada. Nandermi levava através de caminhos que eu nunca havia explorado, sempre escolhendo as rotas mais seguras, sempre evitando áreas perigosas antes mesmo que eu percebesse o perigo. Era como se ele tivesse um mapa gravado na mente. Um mapa de um território que ele conhecia melhor do que qualquer ser humano. À noite, acampávamos sob as estrelas. Eu fazia uma pequena fogueira e comia o que havia caçado durante o dia, geralmente coelhos ou pássaros. Thunder pastava calmamente nas proximidades, nunca se afastando muito, sempre vigilante. E era nesses momentos, quando o fogo crepitava abaixo e as estrelas brilhavam acima, como diamantes espalhados no céu negro, que eu me perguntava sobre meu futuro. Para onde estávamos indo? O que eu esperava encontrar? Não tinha respostas. Apenas perguntas que se multiplicavam a cada dia. Uma noite, enquanto estava deitado perto do fogo, olhando para o céu, ouvi Thunder se aproximar. Ele abaixou a cabeça até ficar perto do meu rosto, seu hálito quente contra minha pele. "O que você quer, garoto?" perguntei, virando-me para encará-lo. Ele bufou suavemente e então fez algo inesperado. Ele empurrou sua cabeça contra meu peito gentilmente, como um cachorro faria. Era um gesto de carinho, de conexão. Senti lágrimas picarem meus olhos. Era a primeira vez que alguém, ou algo, demonstrava afeto por mim desde que meus pais partiram. Abracei o pescoço de Thunder, enterrando meu rosto em suas crinas macias. "Obrigado", sussurrei. "Obrigado por ficar comigo." Thunder permaneceu ali, deixando-me segurá-lo, oferecendo o conforto silencioso que eu tanto precisava. Foi naquele momento que algo mudou entre nós. Não era mais apenas um garoto e seu cavalo. Era uma parceria, uma conexão que ia além da compreensão racional. Thunder não era apenas meu companheiro. Ele era meu protetor, meu guia. E talvez, apenas talvez, ele fosse a chave para desvendar todos os mistérios que cercavam minha família. Os dias seguintes trouxeram mais revelações. Thunder começou a demonstrar comportamentos cada vez mais incomuns. Ele reagia a coisas que eu não podia ver ou ouvir. Às vezes, no meio da noite, ele acordava subitamente e olhava fixamente para o horizonte como se estivesse vendo algo além da escuridão. Uma vez, ele me acordou com um relincho urgente. Pulei, alerta, procurando por perigo. Mas não havia nada, apenas a noite silenciosa e as estrelas acima. Thunder, porém, não se acalmava. Ele continuava relinchando, caminhando em círculos, claramente perturbado por alguma coisa. "O que está acontecendo?" perguntei, aproximando-me dele.
Ele parou e olhou para o norte. Seus olhos brilhavam estranhamente à luz da lua, refletindo algo que parecia mais do que apenas luz natural. Segui seu olhar, mas não vi nada além da paisagem escura. Colinas onduladas, arbustos esparsos, rochas que projetavam sombras longas sob o luar. Então vi um brilho fraco no horizonte, como se algo estivesse queimando longe dali. Um incêndio? Murmurei. Thunder sacudiu a cabeça vigorosamente, como se estivesse dizendo não. Ele se aproximou de mim e empurrou meu ombro com o focinho, como se estivesse tentando me mover. Você quer que eu veja algo? Percebi. Você está tentando me mostrar algo. Montei nele e Thunder imediatamente começou a galopar na direção oposta ao brilho. Ele corria com uma urgência que eu nunca havia sentido antes, seus cascos martelando o solo com força. Cavalgamos durante horas, até que o céu começou a clarear no leste. Finalmente, Thunder desacelerou e parou no topo de uma colina. Olhei para trás. O brilho havia desaparecido, mas algo dentro de mim sabia que Thunder tinha nos salvado de algum perigo. Um perigo que eu não conseguia compreender completamente. Você vê coisas, não é? Disse, acariciando seu pescoço suado. Coisas que eu não consigo ver. Thunder relinchava suavemente, como se concordasse, e foi nesse momento que comecei a aceitar uma verdade impossível. Thunder não era um cavalo comum. Ele era algo mais, algo especial, algo mágico. Mas magia não existia no Velho Oeste. Existiam apenas homens duros, terra seca e a luta diária pela sobrevivência. Ou pelo menos era isso que eu sempre acreditei. Agora não tinha mais tanta certeza. 2 semanas depois de deixar o rancho, encontramos o primeiro sinal de que não estávamos tão sozinhos quanto eu pensava. Era tarde da tarde e o sol começava a descer no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Thunder e eu estávamos seguindo uma antiga trilha de caravanas quando ele parou de repente, as orelhas se erguendo alerta. Desta vez, eu também ouvi vozes. Desmontei rapidamente e me escondi atrás de uma formação rochosa, puxando Thunder comigo. Ele não resistiu, seguindo-me silenciosamente, como se entendesse a necessidade de cautela. Espreitei por trás da rocha e vi 3 homens a cavalo descendo a trilha na nossa direção. Eles vestiam roupas empoeiradas e chapéus largos, e cada um carregava rifles nas selas. Viajantes comuns? Talvez, mas algo no jeito como eles se moviam, na forma como seus olhos vasculhavam o terreno, me disse que eram mais do que isso. Eram caçadores, e estavam procurando por alguma coisa. Tem certeza de que ele passou por aqui? Um deles perguntou, sua voz rouca carregando facilmente no ar quieto. Marcos disse que viu um garoto com um cavalo branco há 3 dias, outro respondeu. Indo para o leste. Meu sangue gelou. Eles estavam falando de mim, de nós. Um cavalo branco, o terceiro homem murmurou, e havia algo em seu tom que me arrepiou. Pode ser ele, pode ser Thunder. Como eles sabiam o nome do meu cavalo? Se for ele, o primeiro homem continuou, o garoto não tem ideia do que está montando. Isso vai facilitar as coisas. Facilitar? O segundo riu. Você acha que capturar o guardião vai ser fácil? Você ouviu as histórias? Histórias. O primeiro cuspiu com desdém. São só histórias de velhos. O garoto é apenas um garoto, e o cavalo é apenas um cavalo. Pode ser especial, mas ainda sangra. Eles riram, um som áspero que ecoou pelas rochas. Esperei até que eles passassem e desaparecessem ao longe antes de sair do esconderijo. Meu coração batia forte no peito e minhas mãos tremiam. Olhei para Thunder, que me observava calmamente como sempre. Eles estão procurando por você, sussurrei. E eles sabem seu nome. Como? Thunder não respondeu, obviamente, mas havia algo em seus olhos, uma sabedoria antiga, uma consciência que nenhum animal deveria possuir. Guardião, repeti a palavra que um dos homens havia usado. Eles te chamaram de guardião. O que isso significa?
Mais uma vez, apenas silêncio. Mas agora eu sabia que não estávamos apenas vagando sem rumo. Havia pessoas nos procurando. Pessoas perigosas que sabiam sobre Thunder. E aparentemente, Thunder não era apenas um cavalo. Ele era algo chamado de guardião. Mas guardião de quê? Montei novamente e Thunder imediatamente começou a se mover, escolhendo um caminho diferente, mais oculto entre as rochas e arbustos. Ele estava sendo cauteloso agora, evitando trilhas abertas, preferindo passagens estreitas onde seria difícil nos rastrear. Enquanto cavalgávamos, minha mente trabalhava freneticamente. Meus pais sabiam sobre isso? Era por isso que eles fugiram? Para me proteger desses homens? Ou havia algo mais? E Thunder, se ele era um guardião, o que exatamente ele guardava? As perguntas se multiplicavam, mas as respostas permaneciam elusivas. À noite, fiz o acampamento em uma pequena caverna que Thunder encontrou. Era escondida, protegida, impossível de ver da trilha principal. Novamente, ele havia escolhido o lugar perfeito. Acendi uma pequena fogueira na entrada da caverna, mantendo as chamas baixas para não atrair atenção. Cozinhei um coelho que havia caçado e comi em silêncio, minha mente ainda processando os eventos do dia. Thunder pastava perto da entrada, sempre vigilante. Ele nunca dormia profundamente, sempre alerta para qualquer sinal de perigo. Thunder, chamei suavemente. Ele virou a cabeça para me olhar. Eu preciso saber a verdade. Preciso saber o que você é. Ele caminhou até mim e abaixou a cabeça. Instintivamente, levantei minha mão e a coloquei entre seus olhos. E então, aconteceu. Uma onda de calor percorreu meu braço, subindo até meu ombro, espalhando-se pelo meu corpo. Não era desconfortável. Era energizante. Como se algo estivesse despertando dentro de mim. Imagens lampejaram na minha mente. Não eram minhas memórias, mas pareciam tão reais quanto qualquer coisa que eu já havia experimentado. Vi um tempo antigo, muito antes do Velho Oeste como eu conhecia. Vi grandes planícies cobertas de verde, não o marrom seco que eu estava acostumado. Vi pessoas, meu povo, percebi de alguma forma, reunidas ao redor de uma grande fogueira, e no centro, banhado em luz, estava um cavalo branco, Thunder. Mas não exatamente Thunder. Este era mais velho, mais primitivo. O primeiro Thunder, talvez, o original. E então vi o artefato, um objeto brilhante, do tamanho de um punho fechado, pulsando com uma luz interna que parecia viva. As pessoas se curvavam diante dele, reverenciando-o, protegendo-o. Os guardiões, compreendi. Meus ancestrais eram os guardiões do artefato. E Thunder era o protetor dos guardiões. A visão desapareceu tão rapidamente quanto chegou, deixando-me ofegante e confuso. Tirei minha mão da cabeça de Thunder e cambaleei para trás, apoiando-me na parede da caverna. O que foi isso? Sussurrei, minha voz tremendo. O que você me mostrou? Thunder apenas me olhou com aqueles olhos profundos e, de alguma forma, eu soube que ele havia respondido minha pergunta. Ele havia me mostrado a verdade. Eu não era apenas um garoto abandonado no deserto. Eu era parte de algo maior, algo antigo e importante. Eu era um guardião. E Thunder era meu protetor, ligado à minha linhagem por laços que transcendiam o tempo. Aquela noite, mal consegui dormir. Minha mente estava repleta de imagens, de perguntas, de uma nova compreensão que era ao mesmo tempo empolgante e aterrorizante. Pela manhã, quando o sol nasceu sobre as montanhas distantes, eu sabia que minha vida havia mudado para sempre. Não era mais apenas sobre sobrevivência. Era sobre propósito. Thunder e eu tínhamos um destino. E de alguma forma precisávamos cumpri-lo, mesmo que eu ainda não soubesse exatamente o que isso significava. Os dias que seguiram aquela revelação foram diferentes.
Eu olhava para Thunder com novos olhos, vendo não apenas um cavalo, mas um ser antigo e poderoso. E ele, por sua vez, parecia mais relaxado comigo, como se estivesse satisfeito por eu finalmente compreender. Mas compreender o quê, exatamente? Eu tinha visto visões, sentido uma conexão profunda, mas ainda havia tantas perguntas sem resposta. Estávamos atravessando um vale estreito quando Thunder parou novamente. Desta vez, porém, não era por perigo. Ele estava olhando para algo específico, uma formação rochosa estranha que se projetava do chão como dedos retorcidos apontando para o céu. "O que tem ali?" perguntei, seguindo seu olhar. Thunder começou a caminhar na direção das rochas com passos deliberados e determinados. Segui-o, curioso sobre o que havia capturado sua atenção. À medida que nos aproximávamos, percebi que havia algo esculpido nas rochas. Símbolos antigos, gastos pelo tempo e pelo clima, mas ainda visíveis. Desmontei e caminhei até as pedras, passando meus dedos sobre as marcações. Eram os mesmos símbolos que eu havia visto na visão. As marcas dos guardiães. Meu coração acelerou. Isso significava que meus ancestrais haviam estado aqui, haviam deixado sinais, marcadores para aqueles que viessem depois. Thunder se aproximou e pressionou seu focinho contra uma rocha específica no centro da formação. Ele bufou, como se estivesse me dizendo para prestar atenção. Examinei a rocha mais de perto. Havia algo diferente nela. Uma pequena fenda, quase imperceptível, mas claramente artificial. Alguém havia esculpido aquilo deliberadamente. Sem pensar muito, empurrei a rocha. Ela se moveu, girando sobre um eixo oculto, revelando um pequeno compartimento atrás dela. Dentro, envolto em couro velho e desgastado, havia algo pequeno e redondo. Com mãos trêmulas, peguei o objeto e cuidadosamente desembrulhei o couro. O que vi me deixou sem fôlego. Era uma medalha de ouro pendurada em uma corrente antiga. A medalha tinha o mesmo símbolo que eu havia visto nas visões. Um círculo dentro de um círculo, com raios saindo em todas as direções. E no centro, gravado em uma língua que eu não conhecia, mas de alguma forma podia entender, estava escrito: Guardião da Luz Eterna. Guardião da Luz Eterna. Repeti em voz alta, sentindo o peso das palavras. Thunder relinchava alto, como se estivesse confirmando algo importante. Coloquei a medalha ao redor do meu pescoço. Ela era surpreendentemente leve, mas no momento em que tocou minha pele, senti aquele mesmo calor que havia experimentado quando toquei Thunder. Uma energia antiga, poderosa, fluindo através de mim. E então, pela primeira vez, ouvi uma voz, não com meus ouvidos, mas dentro da minha mente. Finalmente. A voz sussurrou, profunda e antiga. O guardião retornou. Girei rapidamente procurando a fonte da voz, mas não havia ninguém além de mim e Thunder. Quem está aí? Perguntei, minha voz ecoando entre as rochas. Eu sou Thunder, a voz respondeu, e percebi com choque que estava vindo do cavalo. Ou melhor, sou a consciência antiga que habita este corpo. Eu tenho esperado por você, Jack, esperado por muito tempo. Olhei para Thunder, incrédulo. Ele estava me olhando de volta e seus olhos brilhavam com uma inteligência que ia além de qualquer animal. Você pode falar? Consegui dizer, minha voz saindo como um sussurro estrangulado. Não com palavras, mas sim através da conexão que a medalha permite, Thunder, ou a entidade dentro dele, explicou. Esta medalha pertenceu ao primeiro guardião, aquele que selou o pacto entre sua linhagem e a minha espécie. Quando você a usa, posso me comunicar diretamente com você. Minha mente estava girando, tentando processar tudo aquilo. Tudo o que eu pensava saber sobre a realidade estava sendo virado de cabeça para baixo. Minha espécie? Repeti. Você não é um cavalo? Eu habito a forma de um cavalo, mas não sou apenas isso. Sou um guardião espiritual, vinculado à sua linhagem por um juramento antigo.
Meu propósito é proteger e guiar os descendentes do primeiro guardião. E meus pais? Perguntei, a pergunta surgindo antes que eu pudesse contê-la. Eles sabiam sobre tudo isso? Houve uma pausa, e quando Thunder respondeu, sua voz carregava tristeza. Eles sabiam, e tinham medo. Seu pai era o guardião antes de você, mas quando descobriu que forças obscuras estavam se reunindo, buscando o artefato, ele escolheu fugir. Ele acreditou que ao abandonar o legado, ao deixar você para trás com a medalha e comigo, ele poderia desviar a atenção, que os caçadores seguiriam ele, não você. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Meus pais não haviam me abandonado porque não se importavam. Haviam me deixado para me proteger. Mas não funcionou, continuei começando a entender. Os homens que nos procuram, eles sabem sobre mim. Sim, e eles vão continuar vindo. Por isso precisamos nos mover. Precisamos encontrar o artefato antes que eles o façam. O artefato, murmurei, lembrando das visões. O que ele faz exatamente? Ele contém um poder imenso. Um poder que pode curar ou destruir, dependendo de quem o controla. Seus ancestrais o mantiveram escondido por gerações, mudando sua localização sempre que necessário. Seu pai deveria ter passado esse conhecimento para você, mas fugiu antes que pudesse fazê-lo. Então você sabe onde ele está? Eu sei para onde precisamos ir, Thunder respondeu. Mas o caminho é perigoso e os inimigos são muitos. Você precisará ser mais forte do que jamais foi, Jack. Mais corajoso, mais sábio. Olhei para a medalha no meu peito, sentindo seu peso, não apenas físico, mas o peso da responsabilidade que ela representava. Eu não sei se consigo fazer isso, admiti, minha voz pequena. Você pode, Thunder disse com convicção. O sangue dos guardiões corre em suas veias. A força de seus ancestrais vive em você, e eu estarei ao seu lado, sempre. Respirei fundo, sentindo as palavras se estabelecerem em meu coração. Eu tinha apenas 14 anos, mas estava sendo chamado para uma tarefa que desafiava tudo o que eu entendia sobre o mundo. Mas olhando para Thunder, meu protetor, meu guia, meu amigo, senti algo crescer dentro de mim. Não era apenas medo ou dúvida, era determinação. Está bem, disse finalmente. Me diga o que preciso fazer. Thunder relinchava, desta vez um som de aprovação. Primeiro, precisamos nos mover. Os homens que nos procuram não estão longe. Depois, precisamos começar seu treinamento. A medalha lhe dará acesso a habilidades que você nem sabe que possui, mas você precisa aprender a usá-las. Habilidades? Perguntei confuso. A conexão com o artefato flui através da sua linhagem. Aqueles que carregam o sangue dos guardiões podem sentir sua presença, podem até mesmo canalizar parte de seu poder através da medalha, mas isso requer prática, foco e coragem. Montei em Thunder novamente, desta vez sentindo a conexão entre nós de uma forma totalmente nova. Não era apenas um garoto montando um cavalo. Era uma parceria antiga sendo renovada, um vínculo sendo reforjado. Então vamos começar, disse ajustando a medalha contra meu peito. Me ensine o que preciso saber. E assim, enquanto o sol começava a descer no horizonte, Thunder e eu partimos. Não mais apenas fugindo, mas indo em direção ao nosso destino, em direção ao artefato, em direção ao meu propósito como guardião. O treinamento começou naquela mesma noite. Thunder me levou a um lugar isolado, uma pequena clareira cercada por rochas altas que nos protegiam de olhares curiosos. A primeira lição, disse Thunder através da nossa conexão mental, é aprender a sentir o mundo ao seu redor como eu sinto. Seus sentidos humanos são limitados, mas a medalha pode expandi-los se você permitir. Como? Perguntei, sentando-me no chão empoeirado. Feche seus olhos, respire profundamente e se abra para a energia que flui através de todas as coisas vivas.
Fiz como ele instruiu, fechando os olhos e respirando fundo. No início, não senti nada além do ar entrando e saindo dos meus pulmões, o calor da medalha contra meu peito. Mas então, gradualmente, algo mudou. Comecei a sentir mais. A presença de Thunder, não apenas como um cavalo próximo, mas como uma força vital brilhante e poderosa. Podia sentir os pequenos animais escondidos nas rochas ao redor, ratos, lagartos, até mesmo insetos, cada um uma pequena faísca de vida. E além disso, muito além, senti algo mais. Uma pulsação distante, como um coração batendo sob a terra. Era fraca, mas inconfundível. O artefato, sussurrei, abrindo os olhos surpreso. Eu posso senti-lo. Sim, Thunder confirmou. A medalha está sintonizada com ele. Quanto mais forte você se tornar, mais claramente poderá sentir sua localização. Quanto tempo levará? Perguntei, animado com essa nova habilidade. Isso depende de você. Alguns guardiões levaram anos para dominar completamente seus poderes. Outros, apenas meses. Mas não temos muito tempo. Os inimigos estão se aproximando e eles também podem sentir o artefato, embora de forma mais fraca. Passei as horas seguintes praticando, aprendendo a estender minha consciência cada vez mais longe. Era exaustivo, deixando-me mentalmente drenado, mas também incrivelmente emocionante. Pela primeira vez desde que meus pais partiram, senti que tinha um propósito real. Quando finalmente parei para descansar, a lua estava alta no céu, banhando tudo em luz prateada. Thunder, chamei, olhando para o cavalo branco que brilhava sob o luar. Por que um espírito antigo escolheria a forma de um cavalo? Houve um momento de silêncio antes que ele respondesse. Porque no mundo que vocês habitam, cavalos são confiáveis, são aceitos. Ninguém suspeita que um cavalo possa ser mais do que aparenta, e porque esta forma me permite estar sempre com você, protegê-lo, guiá-lo sem levantar suspeitas. Fazia sentido, suponho. E realmente, quem suspeitaria que um cavalo branco escondia uma consciência antiga e poderosa? E quanto aos outros, perguntei. Os homens que nos procuram, eles têm seus próprios protetores? Não como eu. Eles servem ao vazio, à escuridão que busca consumir a luz do artefato. Eles foram corrompidos pela promessa de poder, pelo desejo de controlar algo que nunca deveria ser controlado. E se eles conseguirem o artefato? A resposta de Thunder foi sombria. Então o equilíbrio será quebrado. O poder que o artefato contém é neutro em si mesmo. Pode curar e criar, mas também pode destruir e corromper. Nas mãos erradas, ele poderia trazer uma escuridão que consumiria não apenas este território, mas se espalharia muito além. O peso dessa responsabilidade assentou-se sobre meus ombros como uma capa pesada. Eu não era apenas responsável por mim mesmo ou por minha própria sobrevivência. O destino de muitas pessoas dependia do que eu faria. Eu não vou deixar isso acontecer, prometi mais para mim mesmo do que para Thunder. Eu sei que não vai, ele respondeu. Por isso estou aqui. Nos dias seguintes, continuamos viajando durante o dia e treinando à noite. Thunder me ensinou a usar a medalha não apenas para expandir meus sentidos, mas para outras coisas também. Aprendi a acelerar minha cura natural, focando a energia da medalha em ferimentos. Quando me cortei acidentalmente enquanto preparava comida, concentrei-me como Thunder havia me ensinado. E o corte fechou em minutos, deixando apenas uma linha pálida, onde antes havia sangue. Aprendi a fortalecer meu corpo temporariamente, canalizando energia através dos meus músculos. De repente, eu podia correr mais rápido, saltar mais alto, reagir mais rapidamente do que jamais havia conseguido antes. E aprendi a sentir as intenções das pessoas.
Quando praticávamos, Thunder criava ilusões mentais de diferentes cenários, encontros com estranhos na estrada, emboscadas potenciais, e eu tinha que determinar se as intenções eram hostis ou amigáveis. Era difícil, exigindo concentração intensa, mas aos poucos eu melhorava. Você está progredindo rapidamente, Thunder comentou após uma sessão particularmente bem-sucedida. Mais rápido do que a maioria dos guardiões que conheci. Talvez seja porque não tenho escolha, respondi, secando o suor da minha testa. Ou eu aprendo rápido, ou morremos. Há verdade nisso, mas também há talento natural. A linhagem é forte em você, Jack, mais forte do que era em seu pai. A menção do meu pai trouxe uma pontada de dor. Eu ainda não havia processado completamente o fato de que ele havia me abandonado para me proteger. Parte de mim queria perdoá-lo. Outra parte ainda estava com raiva. Meu pai era fraco? Perguntei, não conseguindo esconder a amargura na voz. Seu pai era humano, Thunder respondeu gentilmente. Ele tinha medo, e o medo o fez tomar decisões que ele provavelmente se arrepende agora. Mas isso não o torna fraco. Apenas o torna imperfeito, como todos os humanos são. Refleti sobre essas palavras enquanto preparava meu acampamento para a noite. Talvez Thunder tivesse razão. Talvez eu precisasse parar de julgar meu pai e simplesmente aceitar que ele fez o melhor que pôde nas circunstâncias. Mas ainda doía. A sensação de abandono, de ser deixado para trás, era uma ferida que não fechava tão facilmente quanto os cortes físicos. Aquela noite, enquanto estava deitado sob as estrelas, ouvi Thunder se mover. Abri os olhos e o vi parado no limite da clareira, olhando para o norte com aquela expressão alerta que eu havia aprendido a reconhecer. O que foi? Perguntei, levantando-me imediatamente. Eles estão próximos, ele respondeu, mais próximos do que eu gostaria. Precisamos partir agora. Não questionei. Rapidamente juntei minhas coisas, apaguei completamente a fogueira e montei em Thunder. Ele começou a se mover através da escuridão com passos seguros, evitando trilhas, mantendo-se nas sombras. Cavalgamos durante horas, sempre atentos a qualquer som que pudesse indicar perseguidores. O luar iluminava nosso caminho, mas também nos tornava visíveis se não tivéssemos cuidado. Quando finalmente paramos, já estava quase amanhecendo. Estávamos em um desfiladeiro profundo, as paredes de rocha nos cercando de ambos os lados, oferecendo proteção. Eles passaram perto, Thunder me disse quando desmontei. Muito perto. Eles têm um rastreador com eles agora, alguém que pode sentir a energia da medalha, embora fracamente. Então eles sempre saberão onde estamos? Perguntei preocupado. Não sempre. A medalha só emite energia quando você a usa ativamente. Se você aprender a contê-la, a esconder sua presença, eles terão mais dificuldade em nos encontrar. Me ensine. Thunder passou a próxima hora me instruindo sobre como criar uma barreira mental ao redor da energia da medalha, escondendo-a de olhos curiosos. Era como tentar segurar a água nas mãos. Difícil, escorregadio, exigindo concentração constante. Mas, eventualmente, consegui. A sensação de estar constantemente emanando energia desapareceu, substituída por uma contenção silenciosa. Melhor, Thunder aprovou, mas você precisará praticar isso constantemente. Um momento de distração e a barreira pode cair. Entendido. Descansamos durante o dia, escondidos no desfiladeiro. Thunder manteve vigília enquanto eu dormia, exausto pelo esforço mental e físico das últimas semanas. Quando acordei, o sol já estava começando a descer. Thunder estava exatamente onde eu o havia deixado, imóvel como uma estátua, sempre vigilante. Como você não fica cansado? Perguntei, espreguiçando-me. Este corpo precisa de descanso ocasional, ele admitiu, mas meu espírito não, e enquanto houver perigo, posso manter este corpo ativo por muito tempo. Preparei uma refeição simples e comi rapidamente,
Precisávamos continuar nos movendo. Thunder, disse enquanto montava. Quanto tempo até chegarmos ao artefato? Depende. Seguindo diretamente para ele, talvez uma semana. Mas não podemos ir diretamente. Precisamos desviar, confundir nossos perseguidores, criar pistas falsas. Isso pode levar 2 ou 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas fugindo, treinando, vivendo com o medo constante de ser capturado. Mas não havia escolha. Era isso ou deixar o artefato cair em mãos erradas. Então vamos! Disse, sentindo a determinação endurecer minha resolução. Vamos fazer isso. E assim continuamos, 2 guardiões unidos por um propósito antigo, cavalgando através do velho oeste em direção a um destino incerto. Mas eu não estava mais sozinho. E isso fazia toda a diferença. As semanas seguintes foram um borrão de movimento constante e treinamento intenso. Thunder me levou através de territórios que eu nunca havia visto, lugares onde as rochas se elevavam como torres antigas e rios cortavam profundamente a terra vermelha. Meu controle sobre a medalha melhorou dramaticamente. Agora eu podia expandir meus sentidos quase instantaneamente, detectar perigo a centenas de metros de distância e até mesmo influenciar sutilmente pequenos animais ao nosso redor para nos alertar sobre qualquer aproximação. Mas não eram apenas habilidades físicas que eu desenvolvia. Thunder também me ensinava sobre a história dos guardiões, sobre o artefato, sobre o mundo que existia além do que meus olhos podiam ver. O artefato foi criado há milênios. Ele me contou numa noite, enquanto estávamos acampados numa caverna alta nas montanhas. Por seres que não eram humanos, mas que amavam a humanidade. Eles viram o potencial em sua espécie, mas também viram os perigos. Que perigos? Perguntei fascinado. O perigo de que vocês poderiam se autodestruir. A humanidade tem uma capacidade incrível para a criação, mas também para a destruição. O artefato foi criado como um equilíbrio, uma fonte de poder que poderia ser usada para curar e proteger, mas que também testaria aqueles que o procurassem. Como um teste. Somente aqueles com intenções puras podem realmente controlar o artefato. Qualquer um corrompido por ganância, ódio ou desejo de poder seria consumido por ele. É por isso que seus ancestrais foram escolhidos como guardiões, porque sua linhagem provou, geração após geração, ter a pureza necessária. A responsabilidade disso pesava sobre mim. E se eu não fosse puro o suficiente? E se, quando finalmente encontrasse o artefato, ele me rejeitasse? Não duvide de si mesmo, Thunder disse, percebendo meus pensamentos através da nossa conexão. Você já provou seu valor ao chegar até aqui. A medalha não teria aceitado você se não fosse digno. Suas palavras trouxeram conforto, mas a dúvida ainda permanecia, uma sombra no fundo da minha mente. Foi durante a 3ª semana que encontramos o primeiro sinal real de que estávamos nos aproximando do artefato. Estávamos descendo uma encosta rochosa quando Thunder parou abruptamente. Você sente? Ele perguntou. Fechei os olhos e estendi meus sentidos. E então senti uma pulsação, mais forte do que nunca, como um coração batendo sob a terra. Não estava longe. Talvez apenas alguns dias de viagem. Sim, sussurrei, animação e medo misturando-se no meu peito. Está próximo. E não somos os únicos que sabem disso. Abri os olhos e vi Thunder olhando fixamente para o vale abaixo. Segui seu olhar e meu coração afundou. Havia acampamentos espalhados pelo vale. Muitos acampamentos. Dezenas de homens, talvez mais, todos armados, todos aparentemente esperando por algo. Eles chegaram primeiro, disse, o desespero ameaçando me engolir. Não completamente, Thunder corrigiu. Eles sabem que o artefato está nesta região, mas não sua localização exata. Eles estão procurando, vasculhando cada caverna, cada formação rochosa,
mas ainda não o encontraram. Então, ainda temos uma chance. Uma chance pequena. Precisaremos passar por eles sem ser detectados, chegar ao artefato antes que eles o façam. E então teremos que tomar uma decisão. Que decisão? Thunder se virou para me olhar, seus olhos graves. O que fazer com o artefato? Ele não pode permanecer aqui, não com tantos procurando por ele. Você terá que escolher, movê-lo para outro lugar ou destruí-lo permanentemente. Destruí-lo? Repeti, chocado. Mas você disse que ele era importante, que mantinha o equilíbrio. E mantém. Mas às vezes, preservar o equilíbrio significa fazer sacrifícios. Se o artefato cair em mãos erradas, o dano seria devastador. Melhor destruí-lo do que permitir isso. A magnitude dessa escolha me atingiu como um trovão. Eu teria que decidir o destino de algo que existia há milênios, algo que gerações da minha família haviam protegido com suas vidas. Como eu poderia destruí-lo? Perguntei, minha voz saindo fraca. Há um ritual, um que só pode ser realizado por um guardião verdadeiro. Ele quebraria o artefato em pedaços, liberando sua energia de volta ao mundo de onde veio. Mas uma vez feito, não pode ser desfeito. Respirei fundo, tentando acalmar meu coração acelerado. Vamos atravessar essa ponte quando chegarmos a ela, disse finalmente. Primeiro, precisamos realmente chegar ao artefato. Thunder concordou e começamos a descer cuidadosamente pela encosta, mantendo-nos escondidos entre as rochas e arbustos. Os acampamentos abaixo permaneciam ativos, homens movendo-se entre as tendas, preparando-se para outro dia de busca. Levamos 2 dias para atravessar o vale, movendo-nos apenas à noite, escondendo-nos durante o dia. Foi estressante, cada ruído fazendo meu coração pular, cada vez que passávamos perto de um acampamento, sentindo como se fôssemos descobertos a qualquer momento. Mas Thunder conhecia seu trabalho. Ele nos guiava através das rotas mais seguras, sempre nos mantendo na sombra, sempre um passo à frente de qualquer patrulha. E então, na manhã do 3º dia, sentimos. A pulsação era agora tão forte que era quase dolorosa, vibrando através de cada célula do meu corpo. Ali, Thunder indicou com um movimento de cabeça. Vê aquela formação rochosa? O artefato está escondido dentro dela. Olhei para onde ele indicava. Era uma formação estranha, com rochas que se entrelaçavam de forma quase impossível, criando uma estrutura que parecia mais construída do que natural. Como entramos? Perguntei. Há uma passagem, mas está selada. Apenas alguém da sua linhagem pode abri-la. Aproximamo-nos cuidadosamente, sempre alertas para possíveis inimigos. Mas por algum milagre, esta área parecia deserta. Talvez porque a formação rochosa parecia tão impossível de penetrar que os caçadores a haviam descartado. Desmontei perto da base da formação e comecei a examiná-la. No início, não vi nada além de rocha sólida. Mas então, guiado por um instinto que não sabia que possuía, coloquei minha mão contra uma seção específica da parede. A medalha no meu peito aqueceu instantaneamente e a rocha sob minha palma começou a brilhar. Símbolos apareceram, os mesmos que eu havia visto nas visões, pulsando com luz dourada. Uma fenda apareceu na rocha, alargando-se lentamente até formar uma abertura grande o suficiente para eu passar. Eu preciso ir sozinho? Perguntei, olhando para Thunder. Sim, este é seu destino, Jack, sua escolha. Eu estarei aqui protegendo a entrada. Respirei fundo, tentando acalmar meus nervos. Então, com um último olhar para Thunder, meu protetor, meu amigo, entrei na escuridão. A passagem era estreita no início, mas logo se abriu em uma câmara maior. E ali, no centro, suspenso no ar sem qualquer suporte visível, estava o artefato. Era exatamente como eu havia visto nas visões. Do tamanho de um punho fechado, pulsando com uma luz interna que mudava de cores.
Dourado, prateado, azul, verde, um arco-íris vivo de energia. Aproximei-me lentamente, quase com reverência. Podia sentir o poder emanando dele, uma força que era ao mesmo tempo aterrorizante e maravilhosa. Quando estendi minha mão, o artefato pulsou mais brilhantemente, como se estivesse reconhecendo minha presença. E então, quando meus dedos tocaram sua superfície, tudo mudou. A energia me inundou como uma onda, esmagadora e absoluta. Não era dolorosa, mas era intensa demais para processar. Imagens lampejaram na minha mente, não apenas do passado, mas também de possíveis futuros. Vi o mundo curado, verde e próspero, as pessoas vivendo em harmonia. Vi o artefato sendo usado para criar, para construir, para trazer vida onde antes havia apenas morte. Mas também vi o outro lado. Vi o mundo queimando, consumido pela ganância daqueles que buscavam controlar o poder do artefato. Vi cidades em ruínas, terras devastadas, sofrimento sem fim, e vi uma terceira opção. Vi o artefato se fragmentando, sua energia se dissipando, retornando ao mundo de onde veio. Vi o equilíbrio sendo mantido através do sacrifício. As visões desapareceram tão abruptamente quanto chegaram, deixando-me ofegante e tremendo. O artefato ainda pulsava na minha mão, esperando minha escolha. Podia levá-lo, escondê-lo em outro lugar, continuar o ciclo que meus ancestrais haviam mantido por gerações. Mas por quanto tempo? Os inimigos haviam encontrado este esconderijo. Encontrariam o próximo também. E o próximo. Eventualmente, alguém conseguiria. Ou podia tentar usá-lo, canalizar seu poder para o bem. Mas era uma arrogância pensar que eu saberia melhor do que todos que vieram antes, que eu não seria corrompido, que minhas boas intenções não se transformariam em tirania. Ou podia destruí-lo, acabar com o ciclo permanentemente, remover a tentação de uma vez por todas. Mas isso significaria destruir algo precioso, algo que havia ajudado tanta gente através dos séculos. Fechei os olhos, sentindo o peso da decisão pressionando sobre mim como uma montanha. E então, do lado de fora, ouvi Thunder relinchar. Não um relincho comum, mas um aviso urgente. Eles haviam nos encontrado. Meu tempo havia acabado. Tinha que decidir agora. Olhei para o artefato na minha mão, sentindo sua energia pulsar em sincronia com meu coração. E então, com clareza súbita, soube o que tinha que fazer. Não podia levá-lo, não podia destruí-lo completamente, mas podia fazer algo diferente. Concentrei-me, lembrando de tudo que Thunder havia me ensinado, canalizando minha própria energia através da medalha e para o artefato. E então, com um esforço de vontade que me deixou exausto, comecei o processo. O artefato não seria destruído, mas seria selado, adormecido, sua energia contida tão profundamente que ninguém, nem mesmo eu, poderia acessá-la por séculos. Não até que o mundo estivesse pronto. Não até que a humanidade houvesse amadurecido o suficiente para manusear tal poder com sabedoria. A luz do artefato diminuiu gradualmente, sua pulsação desacelerando até quase parar. Coloquei-o de volta em seu lugar, agora apenas uma pedra comum em aparência, seu poder adormecido. Então ouvi vozes do lado de fora, muitas vozes, e entre elas o som de Thunder lutando. Corri pela passagem, emergindo na luz do dia apenas para encontrar uma cena de caos. Thunder estava cercado por pelo menos 20 homens armados. Ele estava lutando bravamente, seus cascos derrubando qualquer um que se aproximasse muito, mas era óbvio que estava superado em número. E então vi algo que me fez o sangue gelar. Um dos homens estava apontando uma arma diretamente para Thunder. "Não!" gritei, correndo em direção a eles. Mas era tarde demais. O disparo ecoou pelo vale como um trovão. Thunder cambaleou, uma mancha vermelha se espalhando pelo seu lado branco imaculado. "Thunder!"
Gritei, chegando ao seu lado quando ele caiu de joelhos. Os homens ao nosso redor pararam, surpresos pela minha aparição súbita. Mas eu não me importava com eles. Tudo que via era Thunder, caindo, sangrando. O artefato, ele sussurrou na minha mente, sua voz fraca. Você fez a escolha certa. Eu sempre soube que faria. Não, sussurrei, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Não pode terminar assim. Vou curá-lo. A medalha eu posso... Não há tempo, Thunder me interrompeu, sua voz ficando mais fraca. E há apenas uma forma de proteger o artefato agora. Apenas uma forma de garantir que a escolha que você fez seja mantida. O quê? O que você quer dizer? Thunder me olhou, e naqueles olhos profundos vi amor, orgulho e tristeza. Meu espírito deve se fundir com o artefato, tornar-me parte do selo. Minha essência garantirá que ele permaneça adormecido até que chegue o momento certo. Não! Gritei. Tem que haver outra forma. Não há. E mesmo que houvesse, este sempre foi meu destino, Jack. Desde o momento em que o primeiro guardião fez o juramento, eu soube que um dia chegaria a hora de fazer o sacrifício final. Os homens ao nosso redor começaram a se mover novamente, aproximando-se cautelosamente. Volte para a câmara, Thunder instruiu. Pegue o artefato, segure-o contra meu coração, eu farei o resto. Com lágrimas borando minha visão, obedeci. Corri de volta para a câmara, peguei o artefato adormecido e voltei para Thunder. Os homens tentaram me impedir, mas a medalha no meu peito explodiu em luz, criando uma barreira de energia ao nosso redor que os repeliu. Ajoelhei-me ao lado de Thunder e pressionei o artefato contra seu peito, onde seu coração batia fracamente. Obrigado, sussurrei, por tudo. Não há necessidade de agradecimentos, Thunder respondeu, sua voz agora apenas um eco distante na minha mente. Você foi o melhor guardião que conheci, Jack. E quando chegar a hora, quando o mundo estiver pronto, seu descendente despertará o artefato novamente. E eu estarei lá, esperando. Então o artefato começou a brilhar, sua luz se intensificando até que tudo que eu podia ver era branco. Senti o espírito de Thunder deixando seu corpo físico, fluindo para o artefato, fundindo-se com ele. Senti sua essência se entrelaçando com o poder antigo, criando um selo que nenhuma força no mundo poderia quebrar. Então, tão abruptamente quanto começou, a luz se apagou. O corpo de Thunder estava imóvel, seus olhos fechados como se estivesse apenas dormindo. O artefato havia desaparecido, absorvido de volta para dentro da formação rochosa, selado por um sacrifício que nenhum poder poderia desfazer. A barreira de energia ao nosso redor se dissipou e os homens avançaram. Mas quando chegaram até onde eu estava ajoelhado ao lado de Thunder, pararam. Não havia nada para eles tomarem. O artefato estava além de seu alcance agora, protegido por magia mais antiga e poderosa do que qualquer coisa que pudessem imaginar. Onde está? Um deles exigiu, agarrando meu ombro. Onde você escondeu o artefato? Olhei para ele através das lágrimas, minha voz calma, apesar da dor que rasgava meu coração. Onde vocês nunca poderão alcançá-lo. Ele está além de vocês agora, além de todos nós. Ele me sacudiu com raiva, mas não havia nada que pudesse fazer. O artefato estava selado, e eu era o único que sabia a verdade do que havia acontecido. Eventualmente, frustrados e derrotados, os homens partiram. Não havia razão para ficarem agora que sua busca havia terminado em fracasso. E eu fiquei ali, ao lado do corpo de Thunder, enquanto o sol descia no horizonte pintando o céu com tons de vermelho e dourado. Meu amigo, meu protetor, meu guia. Ele havia dado tudo para garantir que o artefato permanecesse seguro. Havia feito o sacrifício que nenhum guardião antes dele havia sido chamado a fazer. E eu carregaria essa memória, esse legado, pelo resto da minha vida.
Passei aquela noite ao lado de Thunder, incapaz de me afastar. Falei com ele, mesmo sabendo que não poderia me ouvir, contando histórias de nossa viagem juntos, das lições que havia aprendido, de como ele havia mudado minha vida completamente. Quando o sol nasceu no dia seguinte, soube que era a hora. Com cuidado reverente, preparei um lugar para Thunder, não longe da formação rochosa onde o artefato agora descansava, selado e protegido pelo espírito do meu amigo. Levei horas, movendo rochas, criando um monumento digno, e quando terminei, coloquei a medalha de ouro, a medalha que havia conectado Thunder e eu, sobre o local onde ele agora descansava. Até nos encontrarmos novamente, sussurrei, tocando a pedra uma última vez. Em outra vida, em outro tempo. O vento soprou através do vale, carregando consigo um som que poderia ter sido apenas minha imaginação, mas que escolhi acreditar que era real. Um relincho suave, distante, como se Thunder estivesse me dizendo adeus. Virei-me e comecei a caminhar. Não sabia para onde ia, não tinha um destino em mente, mas enquanto caminhava, sentia algo dentro de mim, uma mudança. A medalha ao redor do meu pescoço ainda pulsava suavemente e percebi que parte da essência de Thunder permanecia comigo. Não o espírito completo, isso estava selado com o artefato, mas um eco, uma lembrança viva. Eu nunca estaria completamente sozinho, uma parte dele sempre estaria comigo. Os meses que seguiram foram difíceis. Aprendi a viver sem Thunder fisicamente ao meu lado, mas sua presença espiritual me guiava. Nas decisões difíceis, nas noites solitárias, eu podia sentir um conforto que só podia vir dele. Eventualmente, encontrei um pequeno vilarejo no limite do território. As pessoas eram simples, trabalhadoras, e não faziam perguntas sobre um jovem viajante solitário. Fiquei. Construí uma vida ali. Aprendi um ofício, fiz amigos. Lentamente cicatrizei as feridas que a perda havia deixado. Mas nunca esqueci. Nunca esqueci meu propósito, minha linhagem, minha responsabilidade. Anos se passaram. Cresci, me tornei um homem. Eventualmente me casei, tive filhos. E quando chegou a hora, contei para eles as histórias. As histórias dos guardiões, do artefato, do cavalo branco que havia sacrificado tudo. E passei para eles a medalha, agora uma relíquia de família, um símbolo de nosso legado. Um dia, eu disse ao meu filho mais velho, quando ele tinha idade suficiente para entender: quando o mundo estiver pronto, o artefato despertará novamente, e um de nossos descendentes será chamado, assim como eu fui. E então? Ele perguntou, seus olhos arregalados com admiração. E então essa pessoa terá que fazer sua própria escolha. Terá que decidir como usar o poder que lhe foi confiado. Mas não importa o que aconteça, eles não estarão sozinhos. Thunder estará lá esperando, pronto para guiá-los como me guiou. Meu filho segurou a medalha com reverência, sentindo o peso da responsabilidade que um dia seria dele para carregar. E eu sorri, sabendo que o legado continuaria. Geração após geração, os guardiões permaneceriam fiéis. Protegendo, esperando, mantendo viva a memória do sacrifício que havia sido feito. O sacrifício de Thunder. Muitos anos depois, quando eu já era um homem velho, sentado no alpendre da minha casa e observando o sol se pôr sobre as colinas que eu havia chegado a amar, senti algo, uma pulsação. Fraca, distante, mas inconfundível. O artefato estava começando a despertar. Não completamente, não ainda. Mas os primeiros tremores estavam ali, sinalizando que o tempo estava se aproximando. E de algum lugar muito além, senti também a presença de Thunder. Ele estava lá, esperando, guardando o artefato como havia prometido. Um dia, talvez em 100 anos, talvez em 1000, outro guardião seria chamado. E quando esse dia chegasse, Thunder estaria lá para guiá-los, assim como havia me guiado.
O ciclo continuaria, o legado perduraria. E a memória do cavalo branco que havia sacrificado tudo permaneceria viva, passada de geração em geração. Uma lenda que se tornaria mito, mas que nunca perderia sua verdade fundamental: o amor, o sacrifício, a coragem de fazer o que é certo, não importa o custo. Essas eram as lições que Thunder havia me ensinado. E essas eram as lições que eu havia passado adiante. Fechei meus olhos, sentindo a brisa quente do deserto soprar através das colinas, e sorri. Obrigado, meu velho amigo, sussurrei. Por tudo. E em algum lugar muito além, eu poderia jurar que ouvi um relincho. Suave, distante, mas cheio de amor e aprovação. Thunder estava me dizendo que estava tudo bem, que eu havia cumprido meu propósito, que o legado estava seguro. E com essa certeza aquecendo meu coração, deixei a paz me envolver, sabendo que quando chegasse minha hora de partir, Thunder estaria esperando. Esperando para me levar em uma última cavalgada através das estrelas, onde finalmente poderíamos correr juntos novamente, livres e eternos. E assim termina a história de Jack e Thunder, o guardião do Velho Oeste. Uma lenda de sacrifício, amizade e coragem que transcende o tempo. Se esta história tocou seu coração como tocou o meu ao narrá-la, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer o legado de Thunder. Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes como esta. Ative o sininho para não perder nenhuma narrativa épica. E compartilhe este vídeo com todos que amam histórias de coragem e lealdade. Deixe nos comentários qual foi sua parte favorita dessa lenda. Foi o momento em que Jack descobriu a verdade sobre Thunder, o treinamento ou o sacrifício final? Estou ansioso para ler suas reflexões. Até a próxima aventura, meus amigos. E lembrem-se, assim como Jack e Thunder, todos nós temos um propósito a cumprir. Às vezes, tudo o que precisamos é da coragem para descobri-lo.